Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de frango, especificamente do Rio Grande do Sul, onde na semana passada, em algumas regiões, a saca de 60 quilos de milho chegou à casa dos R$90. E quem está aqui para trazer mais detalhes para a gente a respeito deste assunto é o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Asgave, a Associação de Avicultores lá do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, José Eduardo. Obrigado, Letícia, mais uma vez por estar participando aí desse programa que leva notícias aí e informações para o agronegócio, né? E realmente esse ano aí nós temos um ano muito desafiador, né? Que já está indo para o seu final, né? Que redirecionou aí muitas das nossas atividades aí para poder superar aí as dificuldades. José Eduardo, como eu comentei no início do programa, né, e que a gente também conversou um pouquinho antes de entrar agora ao vivo, algumas regiões aí do estado do Rio Grande do Sul, na semana passada, registraram preço, né, de R$90 até a saca de 60 quilos de milho. Quais foram essas regiões ou algumas delas para a gente poder pontuar aqui para os nossos espectadores? Nós temos as praças aqui onde acontecem aí as maiores operações e aquisições de grão, onde estão concentradas aí os polos de avicultura no estado do Rio Grande do Sul, né, que é na região aqui de Passo Fundo, Erechim, ali se detectou em torno de 88, depois na região aqui da Serra, Garibaldi, Farroupilha, Caxias, ali se detectou entre 88 e 90, né, mas se vê também que já há um movimento assim de retração, tímido, mas de retração. Tá? Agora, o que nós podemos dizer, Letícia, que esse movimento, esse ano que deu essa disparada no preço do milho e da soja, não é um movimento de crise, de falta de grão, né, ou um movimento de impactos de extrema dificuldade no setor em relação à seca e estiagem, né, que ocasionou pela falta do grão. Não. O que aconteceu esse ano, né, e aí tem as influências de pandemia, tem as influências da estiagem do início do ano, final do ano passado, início desse ano, essa que se inicia agora também, né, que está afetando aí a plantação, né, tem a questão também que nós tivemos aí todo um movimento em relação à nossa economia, né, durante a pandemia aí, que mexeu com mercados potenciais consumidores, né, dos nossos produtos, né, esses mercados que ficaram fechados por muito tempo, uma série de fatores, né, mas o mais grave de todos eles, que eu considero assim, do porquê dessa disparada no preço do milho, quando você tem um estoque, né, de mais de 9 milhões de toneladas no Brasil, né, é o movimento da retração na oferta, né, é o movimento do redirecionamento, né, da operação de venda desse grão para uma operação, digamos assim, tartaruga, né, como se vê aí em movimentos, que diminuiu a velocidade dessa oferta, né, com todos esses fatores que eu citei anteriormente, deu esse distúrbio no mercado. Por que é um distúrbio? Porque a gente acompanha já a avicultura há um bom tempo, nós acompanhamos, né, crises que já vieram, que já ultrapassamos, que já superamos, né, que já trabalhamos para buscar medidas aí para compensar as dificuldades do setor, como na greve dos caminhoneiros, como também em outras épocas de estiagem, de escassez, de exportação, né, expressiva, né, de variação cambial. Olha, todas as crises que existem no mundo, exceto essa questão da pandemia, que é uma novidade, tá, nós já passamos e sofremos aí com as oscilações de preços, mas nunca nessa magnitude que nós enfrentamos agora e com esse retrocesso, não, com essa retração, né, nas operações comerciais que ocasionou esse preço aí absurdo. Isso é muito preocupante, né, porque nós temos aí pequenos, médios e grandes produtores, muitos com compra antecipada, compra futura, como se diz, né, muitos com condições de estocar e muitos também sem essa condição.
Né? Então, o que nos preocupa é se isso continuar por mais tempo e nós não conseguirmos adequar a nossa oferta, a nossa produção a um ponto de equilíbrio, muitas dessas indústrias e produtores, né, vão acabar ficando pelo caminho. E José Eduardo, esse preço de R$90 a saca, né? Você comentou que já deu uma leve recuada, ele está girando em torno de quanto nesta segunda-feira, dia 23, aí no estado do Rio Grande do Sul? O nosso levantamento semanal aqui, ele já mostrou um valor aí um pouco mais baixo, né, em torno de 85, 86, né, na indústria, né, dá uma pequena retração, né, porque a gente acredita que também chegamos no topo, né? Assim como houve também no próprio câmbio, que o dólar chegou a 5,80 aí há 2, 3 semanas atrás, e agora já está em patamares mais, né, a menos, né, a gente está vendo aí que poderá aí ter o mesmo efeito dentro dos grãos, até porque nós estamos exportando milho, né, mas não nos mesmos patamares do ano passado. Se exporta sim, mas não nos mesmos patamares. A indústria está se mobilizando, como nós nos mobilizamos na crise de 2017, onde trouxemos alguns navios de milho da Argentina e por via rodoviária do Paraguai. Então, nós já temos notícia que recentemente veio um navio de soja dos Estados Unidos e temos também pleno conhecimento que está vindo muito milho do Paraguai. Né? Então, esses movimentos eles acabam também afetando aquele produtor do grão, né? Aquele comerciante do grão que estava apostando numa retração mais prolongada, né? Ele está vendo que logo ali, né, o setor começa a buscar alternativas, se abastecer, né? Nós estamos aí na tentativa de diminuir mais as taxas para importação, né? Nós temos o PIS/COFINS no milho, que é quase 10% nas operações que nós estamos tentando via Ministério da Agricultura, né, para tentar diminuir isso. Então, o setor vai buscar, né, as alternativas que lhe cabem, legais, né, e de compromisso de ambos, tanto setor como governo, para manter esse setor produzindo e, ao menos, passar por esse momento crítico. E, José Eduardo, apesar, então, desse recuo ainda que tímido, né, no preço da saca de milho, a gente vê, né, o farelo de soja, que também é um componente importantíssimo, né, na ração das aves, em patamares muito altos. O setor, né, da avicultura, ele vai pagar esse preço ou vai haver alguma estratégia para diminuir a produção, como reduzir os alojamentos, numa tentativa aí de driblar um pouco esses altos patamares dos custos de produção? Nós já recebemos aí informações de algumas indústrias e produtores de frango e ovos, né, que por uma necessidade de equilíbrio, de buscar esse equilíbrio, né, há uma previsão dessas empresas e produtores reduzirem sim a produção. Tá? Tanto que tivemos que refazer as nossas projeções aqui de fechamento de abate do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma projeção aí de crescer 3%, 4%, né, e as nossas últimas projeções aqui deu em torno de um crescimento tímido de 0,6%. Tá? Ou seja, devemos fechar o ano aí com 825 milhões de aves abatidas contra 819 em 2019. Tá? Então, isso nos leva já a sentir esse reflexo, porque não há outra saída quando você enfrenta, né, digamos assim, um aumento permanente em patamares elevadíssimos, nunca visto antes, né, e o preço de venda ele não acompanha, as nossas margens elas não conseguem acompanhar isso para cobrir o custo, né, não há outra alternativa, e isso não é nenhum movimento de manipulação de mercado, muito pelo contrário, é um movimento para que as indústrias, os produtores, os pequenos, os médios, os grandes, tenham condições de permanecer produzindo. Ele tira o pé do acelerador para não sofrer o impacto, né, e ter ali o seu capital comprometido, a sua renda, as suas margens e os seus compromissos, né, diminui, né, e isso também vai sobrar mais grão, vai ter mais oferta de grão, porque, né, ele está diminuindo a produção. Então, com certeza o setor está fazendo isso, né,
para buscar, sim, esse ponto de equilíbrio e poder ultrapassar. A gente está enfrentando aí o início de uma nova estiagem, né, com o efeito do Laninha, que foi anunciado aí pelos especialistas. A gente está com escassez de chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, mas também as alternativas estão sendo aí trabalhadas no sentido de dar condições de permanecer aí a produção dessas proteínas aí de fácil acesso para a população, que é a carne de frango e ovos. Só reiterando, portanto, José Eduardo, a projeção da Asgave para o volume de abate aí no Rio Grande do Sul até o final de 2020 era crescimento entre 3% a 4%, e essas perspectivas elas foram revistas e agora estão previstas para qual número? Nós vamos ficar em torno de 825 milhões de aves, né, nossa projeção, né, com um crescimento tímido aí de 0,6%. Certo. Um outro movimento que a gente, né, que está aqui acompanhando as notícias dia a dia, a gente teve conhecimento, um grande frigorífico aqui do Brasil decidiu que agora no final de novembro vai fazer uma Black Friday, né, de aves natalinas. Eu não cito o nome do frigorífico e também não vamos falar especificamente dele, mas esse movimento de promoções, José Eduardo, seria uma forma de escoamento de produto, isso a gente falando de uma forma geral do mercado da avicultura. Há uma sobreoferta de produto que seja necessário, portanto, fazer esse escoamento? Olha, se fosse para falar assim do frango de corte convencional, do nosso dia a dia, né, desse abate todo que eu falei, né, até poderia ser, aí se encaixaria, né, nesse ponto de equilíbrio que as indústrias estão buscando para poder superar esse momento crítico do distúrbio na oscilação dos preços de grãos. Como é uma ave que ela tem um consumo sazonal e ela é produzida para atender uma determinada demanda, e isso vem, né, historicamente, né, a gente sabe que as empresas produzem de acordo com a população, né, de acordo com a situação econômica também, né, do país, e hoje a situação, né, como eu citei lá anteriormente, a gente tem aí também ainda o aporte do auxílio emergencial, que está dando condições das pessoas estocarem e comprar mais alimentos, né. Eu acredito que isso é um movimento, uma estratégia, né, específica da empresa, né, que por sua estrutura teve condições de se preparar em relação a essa questão dos grãos, né, e também tem um estoque direcionado para esse momento. Então, assim, eu vejo que por se tratar de aves natalinas, eu acredito que seja uma estratégia comercial, né, como nós temos aí um final de ano, né, essas aves têm um consumo, né, bastante acentuado por questões de tradição, né, então acho que ela usou o útil ao agradável, né, para poder, né, também dar acesso, né, a todas as famílias, né, que têm com condições de adquirir essas aves que têm um valor, né, um pouco superior às aves convencionais, né, por ter toda uma questão genética, consome mais ração, tem uma suplementação vitamínica mais específica, né? Então tudo isso, né, traz um diferencial nos preços dessas aves natalinas. Mas acredito que é uma estratégia interna da empresa, né, justamente para poder, né, ter uma abrangência maior do seu produto. José Eduardo, você comentou que já há uma estratégia, né, do setor produtivo, tanto de ovos quanto de frango de corte aí no Rio Grande do Sul, de diminuir a produção. O que a gente pode esperar para o primeiro trimestre do ano que vem? A gente já tem aí essa informação da estiagem muito severa pela qual a região sul do país está passando novamente, o que pode comprometer a safra de grãos aí. Isso deve, por consequência, portanto, aumentar os custos de produção. Para o ano que vem, pode haver ainda mais redução na produção de carne de frango e de ovos aí no estado? A gente tem que só observar um ponto, viu, Letícia? Como eu disse, há empresas e empresas, há produtores e produtores. Há aqueles com mais condições de se estruturar, de ter uma estocagem maior de grãos, de poder fazer uma compra futura mais substancial, ou fizeram, né? Tem aqueles com maiores condições de importar navios,
né? Então, assim, essa redução, ela parte, né, de aquelas que têm uma maior fragilidade, né? Não é o setor, não é a entidade que está dizendo, vocês têm que reduzir. Isso parte dessas empresas que precisam, né, buscar esse ponto de equilíbrio, esses produtores. Tem aquela que vai se manter estável, pode ter aquela que vai aumentar, né? Então, a gente está num mercado, né, onde as estratégias comerciais, a estrutura, né, a preparação para enfrentar crises, né, ela é de acordo com o potencial e a estrutura de cada organização. Mas há, sim, essa teoria, digamos assim, de se manter níveis de produção reduzidos, caso perdure, né, esse distúrbio na oscilação dos preços dos grãos, né, porque não existe empresa ou produtor, né, que está ali trabalhando no seu dia a dia com um produto com margem limitada, com margens apertadíssimas, né, e o seu custo de produção elevado em 25%, 30% mais do que o normal, né, dele ficar infinitamente produzindo, né, nesses patamares no mercado com esse comportamento. Então, a previsão é muita cautela, né? A previsão é tentar ver como vai ficar essa questão da pandemia, segunda onda em Europa, em Estados Unidos, né? Não sei em outros continentes como é que está, que importam, né, os nossos alimentos, né, que isso pode afetar também. Como é que vai ficar aqui dentro, né, que já se vê, né, o aumento novamente aí de algumas situações de pandemia. Então, é um cenário ainda meio nebuloso, né, para a gente dizer o que vai acontecer. Mas o que eu posso dizer, assim, que há, sim, né, como medida de cautela, né, do setor, né, não ampliar demais a produção. Aqueles que tiverem condições de manter estáveis a sua plataforma de produção vão continuar. Aqueles que podem aumentar, talvez aumentem, tá? Mas há sim aqueles que precisam, que é uma necessidade, né, que se readecue e busque um ponto de equilíbrio para ele poder ter um oxigênio e ultrapassar esse momento crítico aí que nós estamos passando. A gente busca as alternativas, nós vamos estar trabalhando para buscar cada vez mais alternativas para suprir, né, o setor de proteína animal com grãos, ou seja, da Argentina, ou seja, né, do Paraguai, que tem vindo muito, Estados Unidos, né, até que a situação se acomode, né? Que a gente tem uma produção no Brasil considerável, temos um estoque considerável, nós precisamos só ter uma disciplina melhor, né, nesse mercado, né? E evitar que se prejudique, né, ou até se interrompa as atividades de muitos produtores de aves, ovos e suínos, que são fiéis consumidores dos produtores de milho e soja do Brasil, né? E depois, lá na frente, esses países que importam milho podem se tornar autossuficientes ou buscar de outros países concorrentes, e aí os produtores de grãos, de soja, vão ter que buscar alguém aqui no mercado interno. Mas para eles buscarem alguém aqui no mercado interno, né, esses produtores e indústrias têm que estar em plena atividade ou ao menos ultrapassar esse momento crítico. E para isso, então, nós precisamos aí buscar um ponto de equilíbrio em vários lados, tanto no setor como na sua produção, na sua, digamos assim, manutenção do seu fluxo produtivo, né, sem acelerar demais, e o produtor de grão também, né, manutenção das suas exportações, manutenção, né, da sua comercialização, mas sem retrair demais o mercado, né, e buscar aí e evitar aí essa dificuldade maior aí para a produção de proteína animal. Certo, José Eduardo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo.